É através da renovada sabedoria, praticada e extraída da longa experiência obtida através de erros e acertos, por milhares de membros que compartilham sua própria experiência. É deles, é daí que recebemos força e esperança. Não mais ficamos sozinhos, assim como vocês. Nós, familiares, não somos mais solitários. Porque juntos podemos fazê-lo. É o que vocês fazem. E nós também. Para milhares de homens, mulheres e crianças que foram afetados pelo alcoolismo de uma outra pessoa, o Al-Anon oferece a mais preciosa de todas as dádivas, a esperança. Encontramos assim razões para viver. Outra coisa maravilhosa é que o Al-Anon foi fundado por pessoas exatamente como nós, que lutavam com a dor do isolamento provocado pelo envolvimento com um alcoólico e que precisavam de ajuda. Nós nos lembramos deles com uma gratidão que vai além das palavras. Que legado melhor poderíamos receber? O conhecimento de homens e mulheres como nós, que hoje estão fazendo a diferença. E nós nascemos de vocês. Vocês estão fazendo a diferença, que foi através de vocês que eu consegui viver. Quando os alcoólicos anônimos começaram a se cuidar em 1935, quase nada era conhecido a respeito de efeitos do alcoolismo em outra pessoa além do alcoólico. Os cofundadores de AA, Bill W. e Dr. Bob S. não eram especialistas em alcoolismo, mas se uniram para se ajudar um ao outro a se permanecer sóbrio. Foi através de suas esposas, Lois W. e N.S., após tentarem fazer com que seus maridos parassem de beber, que foi tudo em vão, que resolveram então assumir um projeto para as famílias. E assim, em 1951, fundaram os grupos familiares Al-Anon. Duas mulheres frágeis e sofridas. Lois W. fundou o Al-Anon com 60 anos de idade. O grande pilar da Associação dos Grupos Familiares Al-Anon, a esposa de Bill W. E hoje estamos aqui, após 68 da fundação de Grupos Familiares Al-Anon, para dizer aos que quiserem nos ouvir, aos que quiserem nos escutar e aos que quiserem compartilhar conosco que há uma esperança para nós familiares também. Como? Mantendo a mente aberta, colocando os princípios acima das personalidades, preservando os anonimatos dos nossos familiares, escutando e aprendendo, vivendo um dia de cada vez, evitando a primeira discussão, obedecendo ao que não é exigido. Difícil, não? Obedecer ao que não é exigido. Nada te obriga, mas você obedece. Nós aprendemos isso no Al-Anon. Estamos assim estendendo nossas mãos para que juntos possamos fazê-lo. Os grupos familiares Al-Anon apontam a necessidade de cultivarmos o jardim das nossas vidas e nos mostram com isso como isso pode ser feito. Através da prática, não somente da leitura, dos 12 passos, das nossas tradições e dos nossos conceitos. Tudo
copiadinho de vocês. Obrigada, viu? Nós acreditamos que o alcoolismo é uma doença que atinge a família e que uma mudança em nossas atitudes pode ajudar na recuperação da nossa serenidade. O Al-Anon não está ligado a nenhuma seita ou religião, a nenhum movimento político, organização ou instituição. O Al-Anon não se envolve em qualquer controvérsia, nem endossa ou se opõe a qualquer causa. Não existem taxas para ser membro. O Al-Anon é autossuficiente através das contribuições voluntárias de seus próprios membros. O Al-Anon é uma família, e como uma família ele vive. Temos apenas um propósito: prestar ajuda a familiares e amigos de alcoólicos, bem como acolhendo e proporcionando alívio aos familiares. Lembramos que temos cadastrados em 2017 569 grupos Al-Anon no Brasil, sendo que 559 grupos Al-Anon e 10 grupos Al-Atin, isto no Brasil. Todos os homens, mulheres e jovens divulgando o que é, o que faz, o que não faz, como e onde nos encontrar. Bem, amigos, encerrando, agradeço aos AAs, obrigada a Lois e a Aniesse, obrigada a todos vocês, companheiros, que através das suas próprias experiências aliviaram nossa estrada através da robusta literatura que nos ampara e guia. Obrigada, companheiros. Companheiros Al-Anons, que contribuíram para que eu, aos 86 anos de idade, participando de uma família de origem reduzida a 2 filhos com doenças incuráveis, eu pudesse recuperar o prazer e o significado das palavras. Viver, mas viver com serenidade. Muito obrigada, tá? Agora, nós ainda temos mais um depoimento, mas na verdade falar sobre a estrutura da arte, e teria um espaço para as perguntas. Então, eu gostaria, acho que para uma questão de encaminhamento, que ao longo agora da fala da Ceci, que vai explicar a estrutura da arte, as pessoas que tivessem perguntas já escrevessem e mandassem para a mesa. Dá para ver se tem a sobreposição de perguntas. Pode ser assim? Então agora eu vou convidar a Ceci para falar sobre a estrutura da arte. Tá bom? E as perguntas podem fazer, eu pego, passo aí, pego, tá? Quem tiver só levantar a mão. Primeiro eu gostaria de saber se eu falando sem o microfone, se todos me ouvem. Ouvem? Aqui na frente acho que sim. Será que lá atrás todo mundo escuta? Estão me ouvindo se eu falar sem o microfone? Está filmando. Tá filmando. É interessante o lado. Eu sou Ceci, também sou uma alcoólatra e estou nessa irmandade há 32 anos. Eu estou aqui para falar um pouco sobre o programa de recuperação de Alcoólicos Anônimos. E para falar do programa de recuperação de Alcoólicos Anônimos, eu preciso falar da minha vivência com este programa. Os companheiros que me antecederam já falaram por que eu cheguei ao AA. Porque para chegar aqui ao AA, nós temos que ter o problema com o alcoolismo, né? Se falou na doença da negação. Claro que na minha época foi muito mais por falta de informação. Eu fico muito feliz quando eu sou convidada para vir compartilhar essa experiência, porque eu comecei a beber aos 14 anos e parei aos 41, e eu vim saber de Alcoólicos Anônimos nos últimos 3 anos do meu alcoolismo.
Então, se foi negação, nesses últimos 3 anos eu neguei. Antes foi realmente desinformação. Para mim, eu nunca tinha visto falar em AA. Eu tinha umas queixas das pessoas, e foram estas queixas que me levaram a procurar o AA. Quando eu soube que tinha alguém que conhecia o AA, e eu comecei a ter essas dúvidas a respeito do que as pessoas diziam para mim, e que para mim não era verdade. Mas é onde estava a verdade. O que essas pessoas me diziam? Elas apontavam o dedo dizendo para mim que eu fazia isso porque eu não amava, que eu fazia isso porque eu não acreditava em Deus, que eu fazia isso porque eu não tinha força de vontade, que eu fazia isso, e era cheio desse, você faz porque você faz. E eu, no início, eu ainda tinha umas respostazinhas que o bêbado até cria para se defender. Mas para o final, eu me humilhava, baixava a cabeça e perguntava para mim: eles não estão falando a verdade. Mas aonde está a verdade? Eu não sabia onde estava a verdade. Porque elas diziam que eu não amava. Eu sei que só quem ama é quem sabe. O outro não pode dizer, você não ama. Quem ama é que sabe se ama. Eu amava. Eu tinha tanta vergonha na cara que eu levantava de manhã com vergonha de ir à cozinha para dar de frente com a minha empregada. Eu tinha vergonha de encontrar com os meus filhos, que eu tinha saído no dia anterior e tinha chegado de manhã e eles já estavam dormindo. Eu tinha força de vontade, muitas coisas eu conseguia apenas com força de vontade. O que era então? E um dia eu fui buscar essa resposta no AA. Fui para o AA ver o que estava acontecendo. Eu deveria estar enlouquecendo? Porque o que elas diziam não era verdade, mas e que verdade é essa? E quando eu cheguei no AA, pela primeira vez que eu fui à reunião, realmente para mim, porque eu tinha ido outras vezes, 3 vezes eu fui, mas não era para mim, era para um amigo que me convidou para ir, para conhecer. E que se não tratar, morre, e o cara fica super feliz. Foi o que aconteceu comigo, porque ali eu tive a resposta. Eu tinha vergonha na cara, eu amava, eu acreditava em Deus, eu tinha força de vontade, porém eu tinha uma doença que me impossibilitava de exercer a responsabilidade que quem ama tem, que quem tem vergonha na cara tem, que quem acredita em Deus tem, que quem tem força de vontade tem. Quando eu ia ao primeiro gole, eu ficava impossibilitada de ter esses compromissos comigo mesma. E claro que comigo e com todos aqueles que me cercavam. Então eu fiquei felicíssima, porque eu pensei, acabou o problema. Ninguém mais vai apontar o dedo para mim dizendo, viu o que você fez. Mas ao mesmo tempo eu fiquei triste, porque eu pensei, caramba, como vai ser a minha vida agora? Eu comecei a beber aos 14, tinha 41, eu casei, eu tive filhos, eu tive família. Eu fiz tudo que toda gente grande faz, porém eu não tinha a responsabilidade, porque eu era portadora dessa doença. E aí eu saí daquela reunião pensando, quando eu fiz para mim esse questionamento, como vai ser a minha vida? Eu falei, você experimenta para ver. Eles estão dizendo aqui que isso é só por hoje. Experimenta para ver. Se ficar melhor, você continua. Se ficar do jeito que está ou pior, você volta a beber. E eu voltei para casa com essa ideia. No outro dia, quando eu acordei, isso foi 10 horas da manhã do dia 29 de dezembro de 1986, quando eu acordei no outro dia de manhã, eu fui a 2 reuniões nesse primeiro dia. Eu fui a de 10 e fui a de 5. E fiquei um tempo indo a 2 reuniões. Porque eu estava muito fragilizada, eu não tinha aprendido a viver. Porque quando a gente é adolescente, a gente se prepara para a fase adulta, aprendendo a viver. Eu aprendi a beber, eu aprendi a negar os meus sentimentos, eu aprendi a viver escondida no meu isolamento, cada vez mais envergonhada de mim mesma, sem saber o que estava acontecendo. E aí, quando eu acordei no outro dia, eu sabia tudo que eu tinha feito ontem, porque aquilo que o companheiro falou aqui sobre amnésia alcoólica, eu tinha muitas amnésias alcoólicas, era constante já no final do meu alcoolismo. E naquele dia eu sabia tudo que eu tinha feito, desde as 10 da manhã que eu tinha ido para o AA, até aquele momento que eu estava acordando. Eu não tive vergonha de ir na cozinha encontrar com a minha empregada.
Eu não tive medo do telefone tocar e as pessoas me cobrarem e perguntar, e aí, você vai? E eu perguntar para onde? Eu não perguntava. Eu dizia, olha, eu nem sei, estou pensando, que era para ver se a pessoa soltava para onde era que eu tinha que ir. Então ficava naquele sofrimento, isso era uma tortura. Desde cedo eu aprendi a mentir muito para me defender, porque eu não podia dizer o que estava acontecendo comigo, se nem eu sabia, eu até achava que era por isso que eu vivia. Então cheguei lá, voltei, fiquei feliz e falei, não precisa que me aconteça mais nada. Basta que eu recupere a minha dignidade. Meus pais não eram alcoólatras, eu tive uma formação maravilhosa, uma família de pai e mãe que carregava os filhos no colo, mas com disciplina, com moral, com dignidade. Eu tinha perdido todos esses valores e eu sofria muito por causa disso. E quando eu voltei para o AA, a gente vai voltando, no início fiquei muito feliz, felicíssima, já não estava mais bebendo, mas com algum tempo começaram os problemas a surgir. Eu comecei a ter sentimentos que eu não reconhecia. Eu comecei a ter medo da vida. Eu comecei a carregar um fardo de peso de culpa muito grande nas minhas costas. Eu comecei a ter medo do futuro. O que eu vou ser, o que eu vou fazer, como é que vai ser? E aí o grupo me apresenta esses 12 passos que está em toda a sala de AA. Nós temos 12 passos, que é a maneira como eu vou me lapidar, é a maneira como eu vou aprender a viver. E para aqueles que aprenderam a viver e perderam esse conhecimento, eles vão restaurar. E eu tive que refazer, eu tive que aprender realmente a viver. E temos as 12 tradições, que é a maneira como nós vamos fazer para conviver em unidade. Porque eu precisava de tudo isso, mas eu precisava de pessoas para me ajudar. E nós temos as nossas tradições, a tradição número 1, que é a unidade, é o nosso bem-estar comum, onde eu preciso, muitas vezes, e para isso eu tenho que estar com os 12 passos, é trabalhado. Para que eu viva uma unidade, eu preciso estar me trabalhando nos 12 passos, porque para que eu esteja em unidade, eu tenho que ter um propósito sobre o bem-estar comum. E para isso, muitas vezes, os meus anseios, os meus desejos, as minhas ansiedades, às vezes até o meu próprio conhecimento, ele tem que se calar para que prevaleça esse bem-estar comum, onde aquele que chega precisa chegar aqui e encontrar, como eu encontrei no dia que cheguei em AA. Ninguém disse para mim, fique sentado que daqui a pouco nós vamos lhe chamar. A gente chega em AA e vai aprendendo a se comportar. Nós temos 12 tradições, mas nós temos uma tradição que é a nossa tradição do anonimato. Como era difícil para mim no início manter esse anonimato. Eu queria sair gritando a todos aqueles que me apontavam o dedo, eu agora estou no AA, eu sou um AA, eu sou um alcoólatra, mas não bebo. Eu agora encontrei o meu lugar, eu agora encontrei as minhas pessoas. E eu não podia dizer porque nós temos um anonimato. As pessoas é que têm que enxergar isso em nós, não somos nós falar para as pessoas. E eu às vezes eu chegava no grupo e eu tinha uma coisa de complexo de inferioridade, eu dividia a raça humana em 2 classes de pessoas, os sábios e os ignorantes. Os ignorantes eu tinha certeza que eu não pertencia. Por que eu me sentia tão assustada e amedrontada com os sábios? Então eu não tinha lugar. E ali eu fui aprendendo. Então quando eu cheguei no AA, no grupo que eu ingressei, tinha uma pessoa que era da sociedade e era muito conhecida. Eu mordi a língua para não dizer em casa aos meus filhos, para não dizer à minha família, olha, sabe quem está no AA? Porque se dissesse, todo mundo conhecia e eu queria mostrar para eles, eu estou num lugar de gente. Vocês pensam que o alcoólatra é um lugar só para bêbado? O AA é um lugar para pessoas como fulano de tal. E eu não podia dizer porque nós temos esse anonimato. Esse anonimato é exatamente para me preservar dessa minha ansiedade, dessa minha carência, dessa minha busca de prestígio e de poder. Então é exatamente para isso que eu preciso de um grupo de AA. Porque eu não posso pegar esse livro de 12 passos e estudar sozinho em casa. Eu aprendo junto, nós aprendemos compartilhando. A gente aprende a conviver
vivendo. E é um programa que nos leva a uma qualidade de vida. O que é que me faz hoje, com 32 anos de AA, voltar para o grupo? Porque essa qualidade de vida, ela não estagnou. A cada dia eu me sinto que eu estou melhor como pessoa, melhor numa sociedade onde as pessoas falam isso e aquilo e blá. Eu estou bem comigo. Eu encontrei aqui a liberdade. Eu me libertei daquele passado, daquela culpa. Eu aqui adquiri asas para voar, como desde que eu esteja com os pés no chão, trabalhar a humildade. Então eu estou aqui com muita gratidão a vocês que nos convidaram, que nos deram essa chance de estar aqui. Fiquei muito feliz de saber que vamos ter esse grupo institucional aqui. Com certeza eu irei estar presente quando for convidada, né? E quero agradecer a todos vocês por estar me escutando, e essa minha mensagem é o que me fortalece, é o que me dá vontade de continuar vivendo essa experiência através desses 12 passos, que nos leva ao autoconhecimento. Ali nos 12 passos eu aprendi a diferença de ouvir e escutar, ver e enxergar. Isso é tudo muito diferente, tudo para mim muito novo. Então, saber realmente que pessoa sou eu, né? A identidade que eu tenho com o ser humano, o que significa o outro para mim, a unidade de AA me disse. O AA foi o lugar onde eu cheguei e eu pude entender o que era o amor, que eu cheguei com muita raiva dessa palavra amor. Eu pude entender o que era o amor quando eu cheguei numa sala de AA, eu pude falar daquelas coisas que eu tinha vergonha de falar para as outras pessoas, e é o contrário. Quanto mais eu me expus, quanto mais eu me mostrei qual era o meu problema e do que eu estava precisando, mais eu fui acolhida e eu entendi que isso era amor. Muito obrigada a todos vocês. Bom, queria mais uma vez agradecer a todos os membros da SSI, por último agora. Eu tenho, na verdade, aqui umas colocações e um depoimento que eu vou ler, tá? Mas antes, é uma coisa que estava passando na minha cabeça quando eu estava sentado ali. Hoje as pessoas, né, com as redes sociais, elas se tornam conhecidas para serem anônimas. E a pessoa entra para ser anônima e para se revelar conhecida, pelo menos para os seus pares, né? Como é que é o oposto das coisas, né? Eu acho que esse mundo é muito mais real. O de vocês é muito mais real do que as pessoas que se colocam de forma distante, escudado por uma rede, né? As pessoas ainda gostam de se olhar, se falar. Eu acho que é por isso que funciona. Bom, dá licença aqui, gente. Primeiro, são umas colocações, tá? Uma pergunta. Eu acho que qualquer um que sentir à vontade pode responder. Beber socialmente, o que vem a ser? Se a pessoa bebe socialmente todos os dias, pode-se dizer que essa pessoa é alcoólatra? A segunda pergunta, pela definição da Organização Mundial de Saúde, sim, tá? Mas isso não quer dizer que a Organização Mundial de Saúde tenha razão, ou tenha a ciência de todos a caracterização absoluta. Eu acho que prefiro que eles falem, tá? E aí a opinião dentro dessa pergunta não chega a ser uma pergunta retórica, porque eu gostaria que vocês falassem sobre isso, mas acaba tendo também a opinião de quem perguntou. Socialmente, ao meu entender, vem a ser a pessoa que bebe e não faz vergonha. Eu gostaria que algum de vocês colocasse sobre isso. Alguém se sentir mais à vontade?